Conselho de Segurança. The Prince Charles Philip Arthur George is now, by the death of our late sovereign of happy memory, become our only lawful and rightful liege lord, Charles III. For His Majesty the King. Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Sejam bem-vindos a mais uma sessão do Conselho de Segurança, o podcast de política internacional da Sábado, onde debatemos alguns dos mais importantes temas da atualidade mundial. Esta semana, com o mundo a despedir-se de Isabel II, vamos olhar para aquilo que pode ser o reinado de Carlos III e também vamos analisar a contraofensiva ucraniana na guerra contra a Rússia. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, diretor da Sábado, e estou, como habitualmente, acompanhado pelo professor de Relações Internacionais Vasco Rato e pelo jornalista João Carlos Barradas. Vasco, depois de 70 anos de um longo reinado, que atravessou momentos também muito conturbados, o que é que podemos esperar de Carlos III? Não sei, porque há dois elementos diferentes, quer dizer, há o elemento da monarquia como instituição e depois há o caráter, a personalidade do monarca. A primeira parte, nós sabemos, quer dizer, a instituição está hoje mais prestigiada do que estava, por exemplo, nos anos 90, quando houve, enfim, uma série de problemas com a princesa Diana. A instituição é forte, Elizabeth contribuiu significativamente para reforçar a instituição, mas não sabemos o que é que vai acontecer com o rei, agora é rei Carlos III. O facto dela nunca ter abdicado pode ser um indicador de que tinha consciência da fraqueza do próprio filho? Isso foi dito a certa altura, especulou-se isso, mas não sei se é verdade ou não, mas especulou-se isso durante algum tempo. Também se pode dizer o contrário, o facto de ele ter estado a aprender a fazer um estágio história, durante tanto tempo. Agora, o problema parece-me ser o seguinte: Carlos, quando era príncipe de Gales, tinha uma intervenção social e política que, em muitos casos, me pareceu excessiva e reveladora, digamos, de pouco bom senso. Nas causas ambientais, nas causas da educação, património, arquitetura, uma série de coisas. Vamos ver agora se ele traz essas preocupações para o trono e se o faz de uma forma pública. Eu creio que não tem nada a ganhar se o fizer. Ele, o próprio, já disse que tencionava ser não político e espera-se que o seja. Mas, curiosamente, também já foi anunciado que a primeira atividade é um torneio pelo país, não é? Com a primeira-ministra. Bom, não sei, corre-se aqui o risco de imediatamente permitir que a primeira-ministra se cole à sua em princípio, pessoa. ele não poderá expressar publicamente as suas Em princípio, opiniões, espera-se, como mas no isso quer dizer, isso é o grande receio, acho eu, de muita gente. Espera-se que assim não seja, mas em última análise é impossível prever como é que vão ser os próximos anos, sendo certo não serão 70, não é? Mas é impossível prever justamente porque essa dimensão de personalidade... Repara, Nuno, que quando nós pensamos quais eram as opiniões pessoais da Rainha Elizabeth II, nós não sabemos. Não sabemos nada sobre o que é que ela pensava sobre o ambiente, ou sobre isto, ou sobre aquilo, a guerra na Ucrânia, ou até sobre... É aquela melodiazinha dos Beatles. É aquela melodiazinha dos Beatles do Paul McCartney no Abbey Road. É uma rapariga muito engraçada. Só foi mais é uma rapariga de John muito... Lennon. Não, mas aquilo tem graça porque está lá tudo. É uma rapariga muito engraçada, mas não tem nada a dizer. Não tinha a dizer, só que não o dizia em público. Não dizia em público, que ela tinha muito a dizer no lugar certo. Certo, pois é que a monarquia britânica é um exercício de fantasia e a rainha falecida teve um mérito excepcional em conseguir apurar essa fantasia. De facto, desde 1911, quando a Câmara dos Lordes perdeu o poder político que detinha até então a favor da Câmara dos Comuns, a aristocracia britânica, a começar pela sua principal casa,
pela Casa de Saxe-Coburgo-Gotha, que durante a Primeira Guerra Mundial mudou para a Casa de Windsor, perdeu a sua capacidade de intervenção política mais imediata e mais eficaz a nível do poder legislativo e a nível do poder executivo. Independentemente daquilo que foram as transformações da sociedade britânica na ilha, ou seja, entre aquilo que passou do fish and chips, do peixe em batatas fritas, para o chicken tikka masala, para o caril de frango marinado como prato nacional, como em tempos afirmou um ministro dos Negócios Estrangeiros trabalhista, para além de toda essa mudança que tem a ver com as composições étnicas, religiosas do país, há um esvaziamento da aristocracia britânica que foi muito acentuado a partir dos anos 30, mas que foi possível manter uma ideia de continuidade. E a monarquia serve precisamente para isso. Quando nós abrimos este programa com o som das proclamações do rei à velha maneira, digamos que medieval, ou assim se pretende, estamos a fazer uma encenação em tudo semelhante àquilo que é necessário a outros sistemas políticos para manterem ideias de legitimidade. O problema com a monarquia e com a rainha Isabel II foi que ela, ao longo deste reinado, conseguiu manter um equilíbrio entre aquilo que era a personalidade pública, que não tinha opinião sobre coisa rigorosamente nenhuma e não expressava sentimentos nenhuns, que por vezes lhe saíram caros, do ponto de vista de apoio popular, como no caso do acidente das minas no país de Galo nos anos 60, como a maneira como reagiu. Mas desculpa interromper, mas essa estabilidade e essa presença da rainha como uma figura que é uma ilusão que ela criou, é uma ilusão criada, ou seja, é exatamente isso que lhe confere a estabilidade e a segurança para os britânicos como algo estável e que se perpetua no tempo. Mas o problema que agora é que isso não é transmissível. E não, a parte institucional é claramente transmissível. Há um pequeno problema, é que Carlos III não pode ter opiniões. Ora, ele passou a vida a ter opiniões, desde opiniões premonitórias e absolutamente louváveis, sobretudo a preocupação com equilíbrios ambientais, outras que levantavam polémicas, como as questões sobre as tradições arquitetónicas de Inglaterra e da Escócia. Mas é que isso não desaparece, é que ele ainda, este verão, quando foi a cimeira da Commonwealth em Kigali, fez saber, através dos seus conselheiros, para um artigo do Times, que é um jornal do establishment, de que considerava a política do governo conservador de enviar para o Ruanda candidatos a asilo político como algo absolutamente deplorável e assustador. No passado, Isabel II também expressou algumas opiniões sobre o apartheid. Nunca fez dessa forma. As grandes crises que ela teve de enfrentar e onde ela fez saber que tinha opiniões públicas foram essencialmente relacionadas com a Commonwealth, com a aplicação das sanções à África do Sul e contra as sanções também com o caso da Rodésia, quando o governador-geral que tinha sido nomeado por ela e tinha sido expulso pelo regime de Ian Smith foi condecorado pela própria rainha. Aí ela fez saber de uma forma indireta que tinha essas opiniões políticas como necessidade de salvaguarda daquilo que considerava um património da monarquia, porque ela era uma mulher profundamente religiosa, isso é do conhecimento público, e considerava que estava investida, que estava ungida, como aliás os reis do Reino Unido são, ungido pelos óleos sagrados. Carlos III não é nada disto. Eu nos anos 80 lembro-me... Eu acho que ele não é também, mas não sabemos. Não é aos 70 anos que se muda de pele, não é? Não sei. Mas há aqui uma outra coincidência há uma outra coincidência, o Vasco já falou na Liz Truss, e é a coincidência de pela primeira vez em muitos anos, quer o representante da monarquia, quer o primeiro-ministro, são na verdade dois líderes inexperientes nas lides da liderança.
como é que eles terão essa capacidade de enfrentar todos aqueles problemas que o Reino Unido enfrenta neste momento, desde os problemas económicos, a tensão com a Europa, a relação com a Commonwealth, o papel do próprio Reino Unido no mundo. Isto são questões que eles vão ter que lidar. Eles não. Mas o papel do rei é coadjuvante. Eles no sentido coadjuvante. A iniciativa não é dele, é coadjuvante, podemos dizer assim, talvez. Vamos lá ver, esses problemas são problemas para o governo, não é? Para o governo do Sim, mas sem a presença da figura unificadora que esteve presente nos últimos 70 anos. Certo. Mas vamos lá ver, a coroa está lá, agora na figura do Carlos III. Eu não sou tão pessimista, não sendo também otimista, eu simplesmente não sei, quer dizer, que eu acho que ninguém sabe, ninguém pode saber, não é? Acho que tudo isto que o João disse está correto, mas vamos lá ver, a coroa também tem uma dimensão simbólica que pode ser muito importante. Estou a pensar num episódio que tu não referiste, João, mas parece-me que é, porventura, um dos mais interessantes, porque na minha perspectiva, o que foi verdadeiramente interessante nesta rainha foi a forma como ela assistiu, ou não quer dizer conduziu, mas esteve presente durante esta transição da Grã-Bretanha para um país pós-colonial. E ela fez, de certa forma, presidiu é a palavra errada, mas à descolonização, e creio que isso foi muito importante, não é? Essa procura de um lugar novo da Grã-Bretanha no mundo. E houve um incidente muito conhecido que ocorreu em 1961, quando a rainha dança com o então presidente do Ghana. Belissimamente retratada no The Crown. Exato. Aliás, eu vi o Crown há pouco tempo e por isso é que eu agora estou a falar nisso. Quer dizer, a cena no Crown está completamente errada, porque o resultado, o desfecho da dança não é afastar o Nkrumah dos soviéticos, etc. Mas aquele momento é muito importante. O Ghana foi o primeiro país a ser descolonizado, enfim, foi o primeiro, a bom rigor, o segundo depois da África do Sul, mas esse simbolismo da rainha foi muito importante. Na altura. Só que era parcelar e agora está a vir a resposta a isso, que é quem lembra que é com Isabel II, no início do reinado de Isabel II, que é uma selvática repressão da revolta dos maus na colónia britânica do Quênia, com 100 mil mortos e mais de 500 mil pessoas enfiadas em campos de concentração. Ainda nunca foram pagas reparações em relação a essa repressão. O Ghana, onde há a tal dança, com Nkrumah, ficou também conhecido pela prisão e pela violenta repressão dos dirigentes independentistas. E hoje tudo isso está a vir, e é Carlos que vai levar com isso, porque assim como Barbados abandonou a Commonwealth e se tornou uma república no ano passado, os demais estados que têm vínculo à coroa das Caraíbas estão também a anunciar agora, nem sequer deixaram passar o período de luto, que a curto prazo, 3 anos eventualmente, pretendem realizar referendos para se tornarem eventualmente repúblicas. O mesmo sucede na Austrália, apesar do primeiro-ministro, de uma forma absolutamente cortês, com todo o respeito pela monarquia, ter afirmado os seus valores republicanos, mas que não considerava que estivesse agora, que fosse o momento apropriado ou que estivesse agora em causa a realização de um referendo. Um segundo referendo na Austrália poderá também vir a criar uma república. E uma viagem de Carlos III a todos os territórios da Commonwealth poderá eventualmente alterar essa percepção e essa vontade? O exemplo que houve das viagens realizadas no ano passado por membros da família real, incluindo o príncipe Guilherme e a mulher, que foram a Belize, foram a Jamaica e foram ao terceiro país que me está agora a escapar. O resultado da visita foi extraordinariamente negativo, com manifestações de protesto contra a presença da família real e sempre com aquilo que é o leitmotiv destas críticas que durante muito tempo não foram assacadas à coroa, mas que agora, precisamente porque a coroa tem esse papel unificador e simbólico, é considerado que
terá de ser o representante da própria coroa, terá de ser o próprio monarca a apresentar esses pedidos de desculpa pela colonização e, sobretudo, pelas redes esclavagistas que tornaram também feliz o Império Britânico. São realidades Vasco, que podem não nos agradar, mas que existem. Acho que o Vasco quer comentar. Não, Mas não que quero existem. comentar, quer dizer, chateia-me. Quer dizer, toda esta conversa agora em volta do revisionismo histórico, ou, os pedidos de desculpa pelos horrores do passado, quer dizer, não me parece particularmente produtivo avaliar acontecimentos do passado à luz das normas éticas, dos estándares contemporâneos. Quer dizer, as pessoas vivem num determinado contexto. Porque se a gente levar... Não, a pergunta é essa. A gente, se levar esta lógica, daqui a 100 anos olham para 2022 e fazem também considerações pouco agradáveis, seguramente. Portanto, esta politização, não é? Que isto é uma coisa que vem das universidades, com a lenga-lenga do pós-colonialismo, etc, etc. Aliás, o problema não é esse. O problema é o problema outro. É esse também. Não é, o problema é outro completamente diferente. Se uma instituição, a Croa, se pretende apresentar como símbolo de valores que Sim. são universais, essa Croa tem de se responsabilizar também por aquilo que se chama o lado negro da história. Claro. Ponto final do parágrafo. Mas queres levar isso, no caso português, até onde? Dom Afonso Henriques? Não, Quer dizer, não sou eu, mas nós estamos a... a falar de realidades que têm duas gerações. As independências africanas e das Caraíbas são as independências precisamente durante o reinado de Isabel II. Exatamente. E essas experiências, de uma forma geral e de uma forma comparativa, não correram mal. Porque se a gente olha para a Grã-Bretanha, quer dizer, outra mudança que aconteceu nestes anos na Grã-Bretanha é que a Grã-Bretanha... As primeiras descolonizações britânicas, não foram descolonizações, não só correram pessimamente, como foram banhos de sangue. Estamos a falar de 1948, quando termina o mandato britânico sobre a Palestina. E temos esta guerra. Vais a sacar também responsabilidades pela guerra israelo-árabe aos britânicos. Estamos a falar da ideia de que a descolonização britânica é aquele momento em que o primeiro-ministro Macmillan descobre que há ventos de mudança. A descolonização britânica foi abandonar o Raj num estado deplorável, que deu numa partilha da independência do Paquistão e da Índia, absolutamente sangrenta. Tens de ouvir o que eu digo e não nos podemos esquecer disso. Ou o que gostarias que eu dissesse. O que eu estou a dizer é que, comparativamente ao caso, por exemplo, de França, mesmo até o caso português, e seguramente o caso russo, que ainda está mais ou menos a descolonizar, quer dizer, dos grandes impérios, do otomano, do austro-húngaro, a descolonização feita pela Grã-Bretanha foi a menos sangrenta delas todas. Tu falas das mortes da Índia, com certeza, mas nada que se compare com os genocídios arménios, às mãos dos turcos. Portanto, vamos lá ver, há uma dimensão comparativa. Eu não estou a defender estas coisas, estou simplesmente a dizer que a história acontece em determinados contextos e não vale a pena agora a gente olhar para trás e a fazer juízos morais sobre tempos que não são os nossos. Mas são as pessoas dessas colónias que fazem esses juízos, não sou eu, são elas. Não são. Posso continuar? Quem faz esses juízos normalmente é um conjunto de pessoas nas universidades hoje em dia, no mundo anglo-saxónico, que têm pouco mais para fazer e dedicam-se aos estudos pós-coloniais e coisas do género, não é? Portanto, isto é a politização da história, ainda por cima a politização de um bando, não é, de extremistas. Agora, dito isso, não te esqueças também que a Grã-Bretanha fez outros tipos de descolonização. Não é só o caso da Índia, ou o caso da Nigéria, mas é o caso, justamente, da Austrália, é o caso do Canadá, é o caso... E perdeu guerras, temos o caso da Irlanda. Não, portanto, houve em alguns casos processos que, enfim, foram sangrentos, com certeza, mas na maioria dos casos não foi. Vamos lá ver. O Império Britânico é uma estrutura que começa com a primeira Isabel, certo?
O Império no Britânico século- começa no século quiseres, XVI, digamos com os assim, piratas, XVII, se quiseres. começa com esses piratas da Isabel I e vai se expandindo por aí fora. A primeira grande fase do Império Britânico é o tráfico de escravos de África para as ilhas das Caraíbas, para as plantações agrícolas, sobretudo de açúcar. Estamos de acordo com isso, certo? certo? A seguir, Para nós concorrer com o temos... Brasil? A seguir, exato, que temos Exato. nunca esquecer que o grande exemplo de exploração e do lucro que podiam apresentar Muito essas mais colónias escravos foram para o Brasil do que para os Estados e Unidos. para exatamente, foi criado por Portugal. Queres pedir desculpa na por isso ilha, também, na ilha é? de São Tomé. Não sou eu que estou a pedir desculpa, estou só, para quem nos está a ouvir, tentar para perceber. pôr, quando nós falamos de império, este império, como outros impérios, teve várias fases. Esta fase é a primeira. Depois nós temos outros tipos de expansão que se vão sucedendo. A expansão no subcontinente indiano, a expansão no sul da China e depois... Mas a expansão no subcontinente indiano, nessa primeira fase, é feita pela Companhia das pela Índias. Companhia das Índias, até depois haver a assunção formal, Depois da a rebelião. coroa britânica ter avocado esses poderes políticos. E temos depois também a partilha de África. Todas essas colonizações redundaram em processos diferentes, porque os contextos eram completamente diferentes. No reinado de Isabel II, e é isso que lhe é sacado agora por quem a critica, não sou eu que a saco isso, é também o período do pai e dela da rebelião malaia, Da rebelião malaia, da rebelião comunista malaia, é isso? da rebelião da comunidade chinesa sob liderança Isso comunista. teria corrido muito bem se não tivesse havido a supressão dessa rebelião. Hoje os malaios... Eu não estou a dizer isto, eu estou a dizer que do ponto de vista das pessoas desses locais, Não, o João. sentimento é diferente. Na Malaia essa porque sensação não existe. Eu conheço bem a história da Malaia, sei o que é que surgiu dali, o que é hoje a E Fundação isso Malaia, o existe que foi hoje? a independência do Brunei e tudo mais. Eu estou só a dizer que a ideia de que a descolonização britânica é uma descolonização, digamos, suave, é uma fantasia. Não é, porque Isso deixa não instituições acontece. democráticas em muitos Estados. E, atenção, deixa estamos a falar códigos. de outra fase. Assim como Estamos a falar dos anos 60, estou a falar dos anos 60. assim como a emancipação dos domínios no início do século XX, as chamadas As colónias cinco brancas colónias, de sim, povoamento, sim, Terra sim, Nova, sim. Canadá, Nova Nova Zelândia, Zelândia, a África União do Sul. Sul-Africana e a Austrália. Mas eu estou a falar dos anos 60, não estou a falar dessas colónias. Mas os anos 60 são já uma outra fase de descolonização. Mas é essa? Aí a descolonização britânica até, e não estou a dizer que é culpa dos britânicos, dos políticos conservadores e dos políticos trabalhistas, o último caso, o mais recente, é um desastre. É o de Hong Kong, que foi em 1997. Teremos que ver então como Carlos III vai lidar com os problemas que lhe vão surgir certamente agora nos próximos tempos, mas temos que avançar para outras guerras. Mas, por acaso, E- Hong Kong é um bom exemplo, porque o João acha que é um desastre justamente porque os chineses deram cabo do legado do império que era a democracia, a sociedade civil, etc. Quer dizer, é isto. Foi isto que eu estou a dizer. Não é isso que eu estou a dizer, é que o processo de descolonização britânica tem muitos altos, muitos baixos e muitas facetas. Tem muitos altos e muitos baixos e o último que características temos em próprias em conta sítios diferentes. é precisamente o caso de Hong Kong, onde não foi possível Estou de acordo. manter essas instituições democráticas que faziam, aliás, a vivacidade. Essas instituições do império, claro. Estou de acordo. O Império também tinha instituições democráticas. O É bom, Império é bom. o Império deixou o cricket, o Império deixou o código comercial, o Império direitos deixou humanos. os direitos humanos, o habeas corpus e Depois tudo chegou o mais. Idi Amin, Tem compreendo, esse, mas tem, pronto. tem esse legado. Pois E tem. depois tem o legado negro. Tu É queres bom também, é bom. ignorar que João, Eu as não pessoas quero. nas O meu colónias- livro, aliás, é sobre o legado negro. Não quero é enfatizar exclusivamente o legado negro. Mas eu tenho de enfatizar esse lado negro precisamente porque tu estás a enfatizar o lado branco. É só por isso. É bom ver-vos a discordar e a concordar ao mesmo tempo. Avançando por outras guerras, na Ucrânia, uma contraofensiva surpresa das tropas ucranianas recuperou milhares de quilómetros quadrados de território
à Rússia. E há relatos de tropas russas a fugir e a deixarem equipamentos e armas, e toda a região de Kharkiv, que foi ocupada desde os primeiros dias da guerra, foi agora recuperada. Estas são as notícias animadoras de que a população ucraniana e o exército ucraniano necessitavam para ganhar ânimo e continuar numa guerra que não tem fim à vista? Parece que sim. Mas também parece prematuro, quer dizer, nós estamos no meio de uma guerra e estar a celebrar vitórias, por muito importante. Não é celebrar, é constatar. Sim, ok, constatar. Mas eu tenho ouvido na última semana, desde o fim de semana, aliás, coisas como estamos aqui perante o ponto de viragem, agora tudo será diferente. Não, estamos aqui perante umas mudanças para o lado ucraniano, é importante, mas também, vamos lá ver, há duas ofensivas a decorrer. Estamos a reportar-nos à ofensiva a leste, em Kharkiv, e não à ofensiva a sul, que está a correr pior. Portanto, as notícias não são claras desse ponto de vista. Acho que esta vitória resulta muito, obviamente, da bravura dos soldados ucranianos, mas também dos equipamentos militares. Do apoio militar ocidental? Sobretudo da nova artilharia que lá se pôs. E das informações, porque uma das coisas que eu gostaria muito de saber, e é muito difícil saber, é que tipo de informações de satélite e outras, intelligence, é que a Europa e sobretudo os americanos estão a transmitir, porque eu tenho a sensação, talvez o João saiba aqui qualquer coisa mais que eu não sei, mas eu tenho a sensação que esta ofensiva provavelmente resulta de informações proporcionadas pelos serviços ocidentais que permitiram aos ucranianos. Por outras palavras, o que eu quero dizer é que os ucranianos só por si não teriam chegado a este ponto. Portanto, é curioso é que este sucesso, por sua vez, obriga-nos, o Ocidente, a continuar a apoiar? Aliás, foi isso, o Zelensky no dia seguinte pediu logo mais armas para continuar. E, portanto, isto não acaba. Esse é o grande problema. E no discurso do Estado da União, a Ursula von der Leyen disse precisamente que esse apoio é para continuar no tempo. E deslocou-se imediatamente a Kiev para se encontrar com o presidente para ser fotografada com o Igor. Há também relatos de altas patentes russas a abandonar a Crimeia. Isto terá algum tipo de credibilidade? Não sei, tenho imensas dúvidas sobre isso. As altas patentes, isso por certo não é permitido. Há umas informações que são veiculadas sem ser possível corroborar o seu fundamento sobre o facto de familiares de militares russos e de pessoas ligadas à administração russa na Crimeia estarem a abandonar a península. Não creio que isso tenha grande fundamento, mas o simples facto de poder-se pôr a circular e esperar que esse barro atirado à parede pegue significa que se criou uma nova ideia, porque o êxito, ainda que relativo, desta contraofensiva ucraniana é um gigantesco problema, porque, sem nós nos termos apercebido, mudou totalmente o curso da guerra. E mudou como? Como assim? Mudou desta maneira. Os ucranianos deram provas de que, como o Vasco referia, com o apoio financeiro, com o apoio militar e a parte de informações... Militar, quer dizer, material militar. Sim, é absolutamente vital a nível de informações, até para explicar o que foi o estrondoso, colossal fiasco da informação militar russa em relação à disposição dos militares ucranianos na zona nordeste, na frente de Kharkiv. Os ucranianos conseguiram provar que, se lhes derem financiamento, se lhes derem armamento, se lhes proporcionarem informação, eles conseguem desfeitear o exército russo. Ora, a partir de agora, o que vai acontecer é que, se prosseguirem estes avanços, tudo bem. Se houverem retrocessos ou impasses, o que é muito provável e constante nos teatros de guerra, vai-se criar na Ucrânia, vai ser alimentada por certos setores na Ucrânia a ideia de que nós estamos a ser traídos pelos nossos aliados ocidentais, que não estão a fazer o suficiente para nós vencermos esta guerra. Ora, esta ideia é uma ideia muito, muito perigosa. É inevitável que ela faça este caminho na Ucrânia. É inevitável que os ucranianos estejam felizes, contentes e a celebrarem aquilo que é a sua segunda grande vitória militar. A primeira foi terem resistido em Kiev e obrigado os russos a retirarem. Agora conseguem
fazer um avanço, e é um avanço de facto muito significativo na região de Kharkiv, conseguem atingir já alvos no Donbass, ou seja, por exemplo, a província de Lugansk. E mais do que como é visto na Ucrânia, este avanço foi referido na Rússia, foi falado na Rússia, foi perceptível essa na Rússia. Essa é outra novidade. Isso é importante. Essa é outra a reação novidade. da Rússia. Essa é outra novidade, porque enquanto no primeiro dia não havia notícias sobre o assunto, exceto nas redes Depois sociais passou-se uma retirada russas, estratégica, não é? e imediatamente entrou-se na fase de retirada estratégica e agora estamos na fase da discussão política aberta. Não se utiliza oficialmente o termo guerra, mas todo o raciocínio é em função de guerra. O problema que se põe é que as alternativas são nulas, ou seja, a Rússia poderia implicar uma declaração de guerra, não há declaração de guerra formal russa, continuamos na história da operação militar especial, e poderia assim proceder a uma mobilização geral. Ora, a Rússia não tem meios nem humanos para formar gente que possa fazer parte dessa mobilização. Esta guerra tem sido feita até agora, sobretudo com tropas, e tropas profissionais na sua maioria, e de contrato, que são oriundas de zonas periféricas e das províncias mais pobres da Rússia, designadamente do norte do Cáucaso. A participação de contingentes russos das zonas centrais mais ricas do país tem sido diminuta até agora. E isso aí levanta imensos problemas políticos. Portanto, esta ofensiva tem estas duas situações. Primeiro, na Rússia há uma admissão política que não sabemos que tipo de consequências possa vir a ter, de que há de facto algo de profundamente errado nesta operação. Estamos a fazer a guerra com um braço atrás das costas. Essa é a primeira coisa. E uma guerra ou é total ou não é guerra. A Rússia é muito provável que, e já deu indícios disso, que possa arruinar completamente a vida à população civil ucraniana a partir do momento em que destrua as redes energéticas e que não haja gás, que não haja eletricidade, que não haja telecomunicações. Numa altura em que o inverno se aproxima, o inverno extremamente o inverno está à porta. Isso é uma situação para pressionar. Há ainda o acordo de cereais do Mar Negro, não é? Que em princípio durava até novembro e que a partir do momento em que tenha sido ultrapassado o momento mais urgente para o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas em África, a partir do momento em que isso seja ultrapassado, que o Kremlin venha a contestar a prazo a manutenção de esse acordo. É outra possibilidade. Mas o essencial é, como o Vasco estava a referir, o que é que isto pode representar para os próprios ucranianos. É uma mudança de perspectiva e, sobretudo, dar-lhes um trunfo para as negociações com os seus aliados ocidentais. Nós provamos que conseguimos. Ajudem-nos, continuem a ajudar. Quem paga? Bom, mas há uma questão, só para seguir um bocadinho isto que o João estava agora a dizer. O interessante agora vai saber como é que a Rússia reage, porque já começa a haver esta discussão política, que não é dita neste texto, mas é a célebre assinatura dos 85, não é? E, portanto, começa a haver pressão. Até agora há pressão... Desculpa, Vasco, convém sublinhar que isso é um ato de quase... lembra os dissidentes do período soviético. Isto é um ato quase de loucura, porque isto acarreta a desgraça total da tua vida. Nós estamos a falar... No país onde continuam a cair misteriosamente da janela. 10, já lá vão 10. Já lá vão 10, sim. Mas ainda há esse problema dos empresários e dos dirigentes das grandes empresas que caíram. O que eu acho que é interessante é que até agora as críticas a Putin, que eram relativamente reduzidas, não é? Mas as críticas vinham sobretudo dos ativistas dos direitos humanos, dos setores liberais. Agora, quem está a começar a criticar Putin é a extrema-direita, ou a direita ultranacionalista, etc., que, como diz o João, querem fazer a guerra a sério. Acham, isto até agora foi uma brincadeira, não é? Não estávamos aqui a combater a sério, portanto, vamos mesmo intensificar o conflito. E muitos destes apoios estão dentro, ou muitas destas pessoas estão dentro do próprio bloco de apoio, não é? Dos serviços de informação, das altas patentes militares, e, portanto, crescentemente Putin agora vai estar pressionado para intensificar a guerra. E é aqui que regressam velhas novas preocupações em relação ao uso de armas nucleares táticas.
nós já referimos isto no programa, quer dizer, as pessoas quando ouvem armas nucleares é natural que pensem logo em mísseis intercontinentais. Não, mas as armas nucleares táticas estão contempladas na doutrina militar russa neste momento e, portanto, aliás, estão contempladas de uma forma, aliás, muito curiosa, porque a ideia, o que está na doutrina militar russa é o seguinte, é se houver um conflito entre a NATO e a Rússia, que na prática é assim que este conflito está a ser lido, é possível escalar, isto é, recorrer a armas nucleares de modo a desescalar, ou seja, as armas nucleares a serem utilizadas criam condições para que depois se possa fazer uma... Nunca fez consenso no próprio establishment russo, mas existe esta tese. Existe. É o que está. Não é? Portanto, não faz consenso, mas existe essa ideia. Não faz consenso, mas é a doutrina das Forças Armadas Soviéticas, não é? Russas. Portanto, eu acho que, eu desde o princípio que digo que a melhor solução para a Ucrânia era uma negociação e em que a Ucrânia teria de reconhecer as realidades no terreno. Eu continuo a pensar que as realidades no terreno é que a Ucrânia vai ter de perder território, porque uma coisa é certa, Putin não pode perder esta guerra. Isto tornou-se um problema existencial para Putin. Mas para os ucranianos, o problema que estão a colocar estas contraofensivas é que eles estão a partir do princípio contrário. Não, nós não cedemos nada porque nós conseguimos ganhar a guerra. Criou-se essa ideia, não interessa se está certo ou errada. É uma ideia que vamos tentar perceber também nas próximas semanas, como corre. Seguimos agora para algumas sugestões de livros. Provavelmente julgo que vão querer sugerir algo para compreender melhor a monarquia. Não? Eu vou no seguimento daquilo que estava há pouco a dizer ao João, o livro que eu trago, das prateleiras e prateleiras que há sobre o Império Britânico, eu decidi trazer uma coisa que se chama Legacy of Violence, que não foi ainda publicado em Portugal e duvido que alguma vez o seja, porque provavelmente são umas 700, 800 páginas, não me recordo bem, cujo, portanto, legado de violência, portanto, é sobre justamente como a violência foi institucionalizada no Império Britânico e, portanto, é o lado negro, como disse o João, do Império Britânico. Mas, e porquê é que eu trago este livro? Por uma razão simples, porque acho que este livro sim é sério, a investigação é séria e não é panfletária, não é ideológica. Portanto, houve de facto, e há, inerente a todos os impérios, uma dimensão de violência. Este livro retrata isto muito bem, de uma forma muito séria. E eu é precisamente o contrário. Agora vou para o lado rosa. Vou recomendar uma novela que é um mimo do Alan Bennett, que é um dos grandes ficcionistas e dramaturgos britânicos. Se viram, por exemplo, A Gaguez, do Rei Jorge, é o argumento de uma peça dele e que depois deu origem ao filme. É um livrinho, uma novela que foi publicada por volta dos 80 anos da Rainha e que se chama A Leitora Invulgar, Incomum. É uma coisa curta, 100 e tal páginas. Foi, aliás, traduzida em português na altura como A Leitora Real e penso que agora não está no mercado. Mas é fácil de encontrar em qualquer loja na internet. O que é esta história? A rainha está-se a aproximar dos seus 80 anos e toda a gente sabe, a rainha gostava era dos seus corgis, gostava era dos cavalos, os seus interesses intelectuais eram muito limitados, mas ela de repente começa a ler, mas começa a ler de uma maneira convulsiva, começa a ler romance, começa a ler poesia e começa a mudar o seu comportamento e tudo à volta dela começa a mudar porque tem grande dificuldade em aceitar as alterações no comportamento formal da rainha, que em vez de perguntar às pessoas com quem se encontra em ocasiões formais. Então, é verdade, veio de longe, como era a pergunta clássica que fazia a Isabel II, passa a perguntar às pessoas o que é que anda a ler? Ou já leu determinada autora? Não vamos contar mas a história... Não vamos, por favor, a história é absolutamente fascinante, não só porque é muitíssimo bem escrita, como está cheia de simpatia, de ironia, de sátira, e é um exemplo... Então, é com um toque de simpatia e de alegria que vamos encerrar hoje. Este foi o Conselho de Segurança. Muito obrigado por nos terem ouvido. Como habitualmente podem escutar-nos no site da Sábado e também nas plataformas habituais do Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Até para a semana.
Conselho de Segurança.